Amigos da Corrente do Bem, iniciando mais um episódio. Toda semana a gente tem esse compromisso de estar aqui na sua presença, apresentando o trabalho das entidades assistenciais, das pessoas que se dedicam a fazer o bem em nossa cidade. O Thiago sempre compartilhando aqui a apresentação comigo. Gostaria de pedir a você que deixe o seu like, curta o nosso canal, compartilhe nas redes sociais e que o nosso canal possa aí crescer cada vez mais, dando visibilidade para o terceiro setor. Não é isso, Thiago? É isso, Alex. Olá, amigos da Corrente do Bem. É muito importante mesmo compartilhar, porque aqui a gente conta histórias inspiradoras. E hoje nós vamos conhecer a história do Carlos e da Mari. O Carlos, ele é fundador da instituição Judô Renko, é isso? E a Mari, uma das instrutoras. Isso mesmo. É um prazer receber vocês aqui. Prazer é nosso. Eu tenho várias dúvidas. E eu quero começar pelo começo. Da onde veio a ideia? Você é sensei, é isso, Isso, Carlos? Eu sou sensei, segundo grau da faixa preta, Tá. né? E desde quando eu era adolescente, né, lá para minha faixa laranja, eu despertei isso do tipo, puxa, nesses 3, 4 anos que eu estou fazendo judô, eu mudei muito meu comportamento, minha autoestima, e aí eu comecei a olhar para os faixas pretas, né, que eu comecei no Esporte Clube Santo André, e falava, um dia eu quero estar ali mudando a vida das pessoas. E isso ficou. Aí em 2018, quando eu me formei faixa preta, a minha esposa já sabia desse sonho e falou, e aí, quando é que você vai botar em prática? Foi quando ela moveu, porque assim, eu sou o coração e o sonho, ela é a produção. Então, sem ela, muito do que existe hoje não teria. Um completa o outro. Exato. Aí Legal. ela foi, aí conversou com algumas pessoas que ela... Nossos pais são da Vivaldi, né? Meu pai era de lá, a mãe e os tios de lá. E aí ela conseguiu achar um espaço. Em 2019, eu criei, né? Aí idealizei a Renko. Que a Renko é mudar para evoluir, mudar para funcionar. Então a palavra Renko significa... É necessário mudar para evoluir. Então uma perfeito. coisa pode até estar dando certo, mas parou de evoluir. Então, Renko, vamos mudar para melhorar. E aí Perfeito. foi onde começou, nós começamos com o ideal de o judô para todos, o judô para a vida. E agregar, trazer crianças. Eu via nas ruas da Vivaldi algumas crianças lá, tarde, noite, no meio da rua, e eu falava, poxa, o judô aqui faria bem. E a gente até passou na frente da ONG Pequeno Cidadão. Ela me levou lá. Só que aí, como ela tinha alguns contatos com o pessoal do SAI ali do Vila Vivaldi, aí foi onde deu tudo certo. E aí agora já estamos lá há 5 anos. Então hoje o Judô Renko, Renko. as atividades são centralizadas na sede do Vila Vivaldi. Hoje nós temos dois locais, né? Um que foi um pedido dos pais e de alguns alunos, porque nós começamos com o judô para todos. Sim. Só que, assim, o trabalho foi tão bem feito e é um trabalho de muitas mãos, que aí algumas crianças começaram a despontar para o lado competitivo. Ah, que legal. E aí eu Olha, nunca aceitei de ter 2 turmas. Então sempre é ao mesmo horário para todo mundo. Só que algumas mães falaram, pô, e se a gente tivesse mais um dia, mais um horário? E aí eu separei. Então hoje nós temos a Academia Renko, que ela atende um braço do judô, que o judô é uma filosofia, é o braço Entendi. esportivo. E lá na sede é o judô social, onde a gente consegue judogi, não há nenhuma cobrança de faixa, de nada. Então, certificados, tudo a gente consegue com parceiros, com apoiadores, dar para as crianças, prover. Que E aí a bacana. gente conseguiu separar para manter a mesma ideologia. O judô é para todos. O judô não é um esporte. É um local onde a criança vai crescer emocionalmente e socialmente. Prepara o jovem para a vida, né? A Exato. formação Judô pra do vida. caráter, a formação também da questão do esporte, mas principalmente do caráter da pessoa. Com certeza. São as Que competências bacana. socioemocionais, a capacidade Isso. de um ser humano que consegue enxergar, pensar, agir, Lidar com as frustrações. lidar com as frustrações, não é só no esporte. Deixa eu tirar uma dúvida, é mais conceitual. O judô, ele não é uma luta só, ele Exato. é uma filosofia Isso. mesmo, é no Japão, certo? Exato. Quem foi o fundador foi o Jigoro Kano. Uhum. E aí, assim, ele era um senhor, um senhor não, né? Que ele tinha 20 anos quando ele... Então, assim, com 20 e poucos anos, ele mostrou o judô para o mundo. E essa filosofia era onde se pregava que a força do adversário tinha que ser usada contra ele. Então, ele, muito menor, conseguia derrotar adversários de outras artes marciais maiores. E aí foi que criou-se o espanto.
Então ele estudou várias artes que já existiam, compilou tudo no judô e com isso ele provou que a técnica prevalece a força. A arte suave, o caminho suave, as técnicas vão te fazer ser tão forte quanto um cara muito maior. E é esse princípio de vida e as filosofias do judô que é o mais rico, porque aí você consegue estruturar uma criança que é pequena e tem medo. Muitos que chegam lá falam assim, pô, sensei, eu não quero lutar. A gente vai atendendo cada necessidade e passa ali 6 meses, 1 ano, a criança lutando de igual para igual, superando seus medos, superando seus limites. Isso é o judô. E dentro do judô tem o esporte, que aí foi o Jigoro Kano, era do Comitê Olímpico, mas ele não era favorável a tornar o judô um esporte olímpico. Olha só. Mas acabou virando, tamanha era a força dessa filosofia que ele desenvolveu. Ele não queria competição? Não assim, o pouco que eu li, que eu também não li tanto, dizia que ele não era militante, não ia, ele fazia parte do Comitê Olímpico e não era uma pessoa que colocava o judô como prioridade a se tornar um esporte olímpico. Mas como ele era muito eficiente, foi se criando os campeonatos nacionais, campeonatos mundiais, depois se tornou um esporte olímpico e depois a última vitória do judô foi de colocar um campeonato só feminino, que demorou muito tempo. Então, mulheres começaram a competir depois da metade do século passado. Nossa, muito recente. E o judô é de 1882. Então, você vê que foram muitas décadas onde era o esporte prioritariamente masculino. Mas só se tornou popular, assim, no Japão, porque foi tamanha eficiência que os policiais treinavam judô para desarmar as pessoas. Que bacana. Que legal. Que história legal. Legal. E o Brasil, assim, eu particularmente não acompanho tanto a questão do esporte. Mas eu lembro nas Olimpíadas, o Brasil sempre teve um destaque na questão do judô, né? Sempre. Tivemos grandes judocas, medalha de ouro e tudo mais, e isso incentiva cada vez mais as pessoas procurarem o esporte, né? São 2 fatores. O primeiro e o principal hoje é que a Unicef, ela diz que o judô é o melhor esporte para crianças, principalmente de 3 a 6 anos. E o segundo, que pelas filosofias do judô, por causa do Bushido, que vem desde os samurais, ela transforma a pessoa, independente do resultado dela, competitivo. Então isso angaria bastante motivação. E nas Olimpíadas, desde Seul, nós sempre temos alguns atletas em destaque. Agora, ultimamente, muito mais mulheres. Rafaela Silva, Kerlin, a Larissa Pimentel. Então, são muitas mulheres tendo destaque nas Olimpíadas. E isso também está trazendo muitas meninas para o judô. Para o judô, inclusive para a instituição de vocês. Sim, temos muitas meninas. E aí agora eu quero fazer a pergunta para Mari, porque você falou que o judô, quem disse a Unicef que trouxe o melhor esporte para as crianças. De 3 a 6 anos. Isso. E a Mari é instrutora de crianças de 3 a 6 anos. 3 a 6, atualmente sim, e também a gente conversa e luta com todos eles, né? Se precisar, a gente entra e faz a dupla lá. E eles lutam, as crianças de 3? Eles têm muita confiança. Eu falo para eles que eu queria ter 1/10 da confiança que eles têm, que eles derrubam. Eles são muito autoconfiantes, assim. Quando eles decidem, eles vão lá e realmente fazem. E assim, nossos filhos, né? Temos 3 filhos no judô. Tá. O Kaká, o Carlos, o mais velho, começou com 2 anos e meio. E os gêmeos com 4 anos. Os gêmeos... Tem gêmeos? O casal de gêmeos. E que faixa que eles estão O Carlos hoje está na verde, uma antes da minha, né? E a Beatriz e o Bernardo na amarela. São quantas faixas no total? Não lembro. É assim, temos as faixas regulares. Tem as infantis, As né? regulares branca, que seria um adulto entrando, né? Branca, azul, amarela, laranja, verde, roxa, marrom e preta. Tá. Isso, adulto. Agora, como o judô foi agregando mais aqui no Ocidente as crianças, então nós temos a ponta vinho, cinza e azul claro. Então Muito essas legal. são intermediárias para essas crianças que agora, né, lá na Academia Renko, a gente colocou a turma Renko Kids, que fica sobre os cuidados dela, e também na sede, a gente dividiu, porque nós lá na sede temos mais de 50 crianças, algumas um pouco mais velhas, outras mais novas. E aí fica as mais novas sob responsabilidade da Marilu. A gente chama de foguetinhos, porque são todos pequenininhos, né? Mas parecem uns foguetinhos. Bonitinho. E o que eu percebo quando eles entram no tatame? Primeiro que eles seguem um modelo que já está inserido. Então, eles tentam repetir padrões
de boas práticas no tatame. Então, organização do chinelo, cuidar da própria garrafinha de água e levar esses hábitos para casa. Então, os pais trazem para a gente o feedback de que eles ficaram mais organizados, de que eles ficaram mais responsáveis pelos próprios itens. Fora isso, eles respeitam mais os mais velhos no geral. Então, se respeita o sensei, tem que respeitar os mais velhos, a professora da escola, tem que saber se portar, ficar sentado quanto for necessário, a hora de falar, a hora de se expressar. Eles entendem que existe um momento para tudo. E essa pausa da criança entender que ela não pode interromper, que ela não pode parar e sair sem pedir uma autorização para sair do tatame, é uma das coisas que os pais falam, isso foi divisor na educação dos meus filhos, e trazem esse feedback e brincam, né? Lá em casa é assim, se não falar, eu vou falar pro sensei, aí as coisas mudam, né? É com o sensei vai falar pro sensei, aí muda, aí eles já ficam mais nas espertos. Escolas, né? Porque assim, no judô social, eu até prezo mais pela educação em casa e na escola. Então, assim, tem o pessoal do Viriato, o Rugi Ramos, Lauro Gomes, Sinira. Todas as escolas em volta. O Kazuê. Então, eu mando uma ficha para os pais e eu falo, você pode ser o melhor judoca no tatame. Se você não arruma a própria cama, se você não escova os seus dentes, se ao sair da mesa você não arruma as suas coisas, porque assim, é uma questão de você colocar que o indivíduo ele tem que estar dentro de um grupo. Então, o que adianta a criança ser campeã, não ter humildade, não saber respeitar pai e mãe, professor? Então eu cobro. E aí eu mando também uma ficha para o professor. Alguns mandar uma avaliação. Isso, Legal, alguns né? passam, alguns não. Eu Tá. falo, os que não passar, pede só para colocar. Não posso fazer, que aí eu vou saber que foi pedido para a professora. Mas vou te dizer que 90% fez. E aí a criança fica, mas a minha professora não gosta de mim. Aí eu falei, bom, se a professora não gosta de você num universo de 40 alunos, algo de bom você não está fazendo. Não, eu estou fazendo tudo certo. Se está, ela pelo menos é assim diferente. E aí as mães falam, até a professora falou que ele mudou. Porque o âmbito, a ânsia da criança ser aceita no judô, ter a sua graduação, conciliar com respeitar os mais velhos, porque tudo isso é ensinado no judô. Sim. E é por isso que a gente sempre insiste, o judô ele tem o viés competitivo, mas ele vai muito além. é uma instrução da criança numa sociedade. Como ela falou, a criança aprende a respeitar, tem muitas crianças que são filho único e não sabe esperar. Porque é a voz dele, dois pais para atender. Sim, sim. Imagina um tatame. Hoje nós temos lá um pouquinho mais de 50 querer a vez. Aí eu falo, opa, não é sua vez. Opa, estou falando com um adulto. Então essas referências vai replicando fora do tatame. E é por isso que a gente sempre usa judô para a vida. Se você souber usar o que você está aprendendo no tatame fora, você vai ter mais confiança, mais disciplina, vai entender que o seu esforço vai gerar um resultado a médio e longo prazo, e aí as crianças vão entendendo como é que funciona a vida. E aí elas ficam emocionalmente mais fortes. Que legal. Vai ser um excelente aluno, um excelente filho. Deixa eu perguntar, um excelente marido? Sim, claro. Então tá. Extremamente dedicado. E Que vocês atendem quantas crianças hoje? Então, hoje no judô social nós temos um pouco mais de 50, e agora na academia, com a abertura da Renko Kids, nós conseguimos 53. Então, ao todo já temos mais de 100 Mais de alunos. 100 alunos. É que no judô social, como não é uma questão tão de competição, às vezes uma criança pede para ficar um tempo sem, eu vejo que a criança não está aproveitando, chego para o pai e falo, olha, eu sei que você está gostando dele estar aqui, mas às vezes precisa dar uma pausa. Então eu sei que tem um pouco mais de 50 lá na sede, mas com certeza nós já estamos com mais de 100 alunos. Que bacana. Eu acho interessante, viu, Thiago? Porque eles estão ali no coração da Vila Vivaldi. Então, quando é dia de treino, né, dia de aula, não sei se é assim que fala, a gente vê criança com Com a roupinha. judogi, né? Isso. Saindo de todo lugar da Vila Vivaldi e se dirigindo lá para a sede da vila, onde eles dão um Legal. projeto. Então, isso a gente vê que realmente mexe com a Vila Vivaldi, mexe com todas as famílias ali do entorno, e aí demonstra o trabalho bonito que vocês realizam, né? Nós temos algumas fotos, vamos ver algumas fotos aqui do judô Renko. Acho que algumas atividades. Esse aí do foi o festival. nosso segundo festival. Isso, segundo festival. Esse aconteceu ano passado, esse Ano festival. passado. Bacana. Olha que legal.
E aí todos, Todos alunos alunos do projeto. Coincidentemente, essa foto aí são todos alunos do projeto. O Joca, o João, o Bernardo e o Arthur. Então todos bacana. são... E eles criam amizade, eles entram no tatame e formam amizades, assim, ciclos de os mais improváveis, os menorzinhos, os E maiores. aí dá pra perceber, um faixa vinho, cinza e outro só com a ponta, Com a pontinha que vinho. é aquela faixa intermediária, Exato, né? porque assim, também tem muito a ver com a idade, tem a ver com o tempo de judô. Então se você pegar o João, ele já tem um pouco mais de tempo de judô, Sim. né? E é um menino, assim, aprendo muito com ele. Medalhista, bacana. medalha de É, ouro, legal. ele é medalhista Então, de ouro. Aí o Joca, ele começou um pouco depois. Só que ele evoluiu tanto que aí ele já mereceu pegar uma faixa vinho completa. Não Tanto é- necessariamente tem que seguir o... Isso, porque Entendi. como essas 4 faixas iniciais, ponta vinho, vinho, cinza e azul claro, ela é um pouco em relação à idade Entendi. e o comportamento, a absorção. Não tem uma prova, então, como é a graduação. Não é nem como saudável, né? A gente colocar uma criança com Menos de- 7, 8 anos para fazer um exame. Entendi. Legal, o judô pensa em tudo, né? Os mais graduados sim, os mais Sim. velhos sim. Eu, né, Da azul escura em diante. Aí é prova mesmo, Aí é um tem uma teste. avaliação. E nós né? também fazemos a prática e a escrita. teórica. E a teórica. Entendi. Vamos Temos lá mais para a próxima. Aí é Sim, o que é espaço comum lá de- do judô social, O né? sensei ali. Isso. Então aí a gente já está com o pessoal só... Não, estamos finalizando a primeira aula para ir para a segunda dos mais graduados. Legal. Só que espaço, na né? frente os Muito alunos bom. mais velhos, né? E atrás os menores. Sempre é os mais graduados. Você vê, ó. Ali atrás tem a Maria, que tem 13 anos. E aqui na frente nós temos o João, que tem 8. Então Tá. não é a idade, é o tempo de judô. Tá. Entendi. E esse salão é lá no sede do Vila, né? Isso. Esse foi do festival. Esse aí é o festival do ano passado de novo. Aí é aqui a parte lúdica que a gente vai separando por idade. Então essas crianças com 6, 7, 8 anos, a gente faz um judô lúdico com as atividades, demonstrando as quedas, né, que a gente chama de ukemi, para poder mostrar que teve uma evolução e ter uma experiência competitiva. Legal. Aí foi já no nosso evento que a gente foi esse ano, no Shopping Global, um festival também. Aí lá também o mesmo sistema, um festival incrível. E Aí vocês tá- foram convidados para esse festival. Isso, aí nós levamos os nossos alunos. Tá. E aí um vai lá torcer pelo outro, né? A Ai. gente monta a equipe para torcer pelos que vão lutar. Bonitinhos. Isso é a Afonso, premiação é. do Do festival. O Afonso prestigiou lá o nosso festival. Aliás, o Afonso sempre esteve... Sempre não, né? Nós começamos lá em 2020, nós tínhamos um outro parceiro, mas devido à pandemia, tudo tomou outra prioridade. Sim, o Então, mundo não esperava, né, é, passar por isso. Então, assim, lógico, o rapaz se ofereceu para nos ajudar, ser um parceiro, mas a pandemia criou outras prioridades. E a gente se distanciou. Foi quando eu via os familiares de lá, às vezes falavam assim, eu preciso ir conversar com o vereador. E eu não entendo muito bem isso, eu falei, tudo bem, não vai vir, né? Aí eu falei, que vereador que é esse? E 80% falava, o Afonsinho. Aí foi quando o ex-presidente lá do Vila, eu pedi, você conhece? Traz ele aqui. Aí ele foi lá ver uma graduação e falou, o que precisar de mim, o que eu puder ajudar. bacana. E ele sempre foi muito solícito com a legal. gente. Ele adorava os festivais. Ele sempre se referia a vocês, né, com muito carinho, né? O pessoal do judô, a criançada, ele fazia questão de estar nos eventos. Verdade. Então ele tinha um carinho muito especial Me pela... parabenizou por todas as minhas graduações, que ele assistiu a maioria delas. Isso. Que legal. Até eu Esse tô aí, na foto aí. esse aí foi o dia que a gente distribuiu, né? As A gente camisetas. conseguiu uma parceria e aí eu fui atrás de uma coisa, outro foi atrás de outra. Aí a própria Shihan, que foi lá e contribuiu com a gente, e a gente conseguiu distribuir o uniforme para... Que é essas camisetas que Exato. vocês estão Estamos usando. usando. Então, para você ver como que é, foi em março, a gente estava com 80. Então, de março para cá, entrou mais de 20 crianças Olha e só. adultos também, Então né? o projeto vem crescendo bacana. bastante. Vem. E o Alex lutou no final? Não, eu É? não luto nada. Não Eu já lutou. tentei Ah, convencê-lo. poxa, Eu olha queria só. muito que ele fizesse um randori soltinho. Pra não dizer que eu Fala, nunca lutei nada, soltinho. quando eu tava no prezinho, acho que eu fiz umas aulas de karatê. Karatê. Ah, Existe ainda karatê? Acho que existe, existe, né? existe. Cobra Kai. Então, isso que eu ia perguntar. mas- O Cobra Kai,
Entendam Sim. como uma ignorância positiva, Não, tá? O Cobra Kai é karatê. Sim. Chegou a ter alguma influência? As crianças comparecem à instituição de vocês por conta da série? Elas comentam? Ou é porque as lutas são muito diferentes? Assim, hoje com a internet, o pessoal entende a diferença, né? Tá. Ainda existe um conflito de achar que é a mesma coisa, o judô e o jiu-jitsu. São duas artes formidáveis, tá? Mas assim, o judô, ele tem o princípio da eficiência. Então a gente trabalha com a questão de ser eficiente. O jiu-jitsu, ele trabalha mais com a questão de autodefesa e controle. Entendi. Então, são dois níveis diferentes, mas assim, a questão do Cobra Kai, ele não repercute, mas os alunos assistem e comentam, teve aquele negócio no Cobra Kai. Então, toda arte marcial, ela tem uma base de princípios que se assemelham, mas assim, são totalmente diferentes. Tá. Karatê, Kung Fu. Legal. Tem o Mas seu... uma curiosidade mesmo, porque foi muito forte para os jovens, né? E para a geração aí que A gente acompanhou do os Karate primeiros, Kid, nós Karate somos Kid. o Karate Kid, né? Exato. O Miyagi. O Miyagi-Do. Miyagi-Do. A gente viu as referências na Põe o série. casaco, tira o né? casaco. Lembra daquela cena icônica com o Hashi tentando pegar a mosca? né? Sem matar a mosca. Não é tão Exato. forte, exatamente. Gente, mas me fala uma coisa, a estrutura de vocês, eu não entendo muito Não, bem, não. mas é muito Isso boa, é uma né? parceria. Tá. E assim, eu até peço licença, porque, como eu falei, a Mari que foi a percussora, ela que foi atrás, e aí tinha um tio dela que conhecia o pessoal da Sociedade de Amigos Esportivos da Vila Vivaldi. A gente chama de SAI Vila Vivaldi. E aí ele colocou a gente com o presidente, o agora ex-presidente, e a gente fez algumas reuniões e eu falei, olha, vai ser um judô com viés social, inclusivo, e eu vou trabalhar o máximo que eu puder para dar a mesma oportunidade a todos, né? E aí a gente começou e assim, ele foi extremamente solícito, ele só pegou a chave e falou, se é para isso, Que toma. legal. E a gente começou, então é uma parceria onde eles nos cedem os espaços e a gente tem um cantinho ali que a gente guarda, então a gente tem que desmontar e montar. Entendi. Então, Toda aula tem que E as montar. crianças participam da montagem. sim, da montagem até Nem não, tanto. porque ela chega um pouco mais cedo. Eu monto, Mas aí agora outra liberdade que eu tomo quando eu falo que se não fosse ela, não estaríamos tão à frente como nós estamos, porque no começo eu chegava e montava. Então eu saía do trabalho correndo e montava tudo. Ela chegava e já estava terminando. Com o passar do tempo, a gente foi ampliando o horário, né? Porque o pessoal Organizando, né? E aí ela chega, ela monta, ela faz, então ela chega, deixa tudo pronto, só para eu chegar. E aí, algumas vezes eu preciso sair, conversar com o pai, ela segura, ela vai equilibrando Legal. ali. Bota Ela- ela A no gente do tatame. lado de cá é muito bonito ver essa energia de vocês num projeto tão importante, que beneficia tantas crianças. Trabalhar com criança, eu pelo menos eu penso isso. Quando eu voltei pro judô, né? Porque eu tive algumas pausas, ela mesmo falava, mas você é muito inconstante, final de semana, curso, é isso, é aquilo. É um processo muito moroso quando a gente vai fazer a graduação para preta. Então até a marrom é um processo interno. Aí depois a gente fica muito suscetível a ter que fazer alguns protocolos. E isso até é muito difícil, isso não é só comigo, mas assim, depois que ela entendeu o poder que o judô tem sobre as crianças, sobre a comunidade, ela foi entendendo, ela falou, é absurdo. Se E apaixonou. aí, quando ela viu Comecei a a praticar, né? mudança que a gente faz na criança, autoconfiança, disciplina, respeito, socializar a criança, dar uma qualidade emocional. Então, eu sinto que a minha contribuição é eu abraçar o máximo de crianças possíveis para preparar a elas, às vezes nem sempre para o judô, porque no meio do para a caminho, vida, né? Preparar elas pra falam vida. assim, Uma prova, um vestibular, né? um exemplo, teve um menino lá que era muito bom de judô e começou a natação. Então, a disciplina do judô, dele querer melhorar, ele usou na natação e os pais chegaram e falaram assim, ele está indo tão bem na natação. Eu falei, então ele para o judô e vai para a Segue natação. lá. O judô fez o papel dele. Fez lá durante um ano, a criança se socializar, ter a confiança de conhecer uma criança diferente, ter a conversa, tudo, a amizade. Então ela ganhou uma estrutura para ser boa no que ela quiser. E inclusive o menino até ganhou já medalhas aí Olha que na legal, natação. incrível. Então o judô, para mim, é um divisor de águas na vida de qualquer pessoa. Ela forma o caráter, trabalha o lado emocional,
E o lado físico, que tira a criança da frente do computador, do celular, né? E é legal isso, vocês compartilharem, porque a gente mostra para você que nos assiste também que o judô não é somente um esporte, né? Muita gente pensa, o judô é só um esporte, é só uma luta, e não, tem todo aí uma preparação do caráter da pessoa, de tudo, formando o cidadão aí para a vida. Ô Carlos, eu queria que você me falasse, você e a Marilu, sobre o festival. Já tem data o festival desse ano? Então, a gente está organizando a data, né? Agora eu vou pegar esse mês para conversar com os parceiros, com até assim, porque nada é feito sozinho. Sim. Então, desde o primeiro festival, eu conto com grandes amigos, Sensei Yasu, Sensei Adilson, e assim, é uma infinidade. Eu até peço desculpa por ter citado só eles, mas assim, são muitos. E aí, o que a gente faz? A gente faz um trabalho de visitar alguns projetos sociais, ONGs, judô social, e a gente formar. E aí eu entro em consenso com a data que é boa para todos, mas será no mês de setembro. O dia exato Ainda vou não tá definir agora definido. até o final desse mês. Legal, mas aí as pessoas que queiram acompanhar, pode seguir vocês nas Nas redes redes sociais. Deixa para nós, Mari, o arroba, né? Com certeza. Para quem Arroba está Judô nos Renko. assistindo poder acompanhar o trabalho de A vocês. gente tão coloca na bonito. legenda aqui, né? Para que Isso. vocês possam E seguir. o importante, até aproveitar a força do canal de vocês, é que assim, além de ter o judô social, onde a gente vai atrás de judogi, tenta diminuir o custo ao máximo, porque às vezes uma família com 3, 4 crianças não consegue pagar mensalidade numa academia. Que assim, é o preço justo, mas devido às nossas diferenças sociais, A realidade socioeconômicas, financeira das exato. famílias, é isso? Então, a gente precisa dessa oportunidade de ter o judô social. E aí eu vi a necessidade também de fazer um festival que desse oportunidade. E aí eu dependo de empresários que acreditem nessa proposta, que nos patrocine, porque o custo ele é alto. Então, um festival ele tem um custo alto, uma inscrição alta. E é justo, não é ninguém está querendo fazer nada a mais. Mas assim, com esses patrocínios eu consigo diminuir o custo do festival para poder diminuir o custo da inscrição e dar mais oportunidade para crianças de ONGs, projetos sociais, judô Perfeito. social, né? Até, às vezes, é o primeiro festival da criança, né? Uma criança de 4 anos não participou de nenhuma ação competitiva. E aí o pai não sabe como vai ser, a mãe não sabe, não tem condições, muitas vezes. E aí esse primeiro festival, normalmente, traz até boas experiências para as crianças. Tem crianças que fizeram o primeiro festival conosco e aí viraram excelentes competidores depois. A subsistência da instituição de vocês, da Renko, hoje é por patrocinadores. Vocês não têm uma outra fonte Não. de... Então, assim, o judô em si, tudo é supervisionado e provido pela Academia Renko. Então, o judô social, pela visibilidade que eu já tenho com alguns amigos, pessoas que me conhecem meu trabalho, eu recebo bastante doação por saber que o trabalho é com viés social lá na sério, sede. né? Exato. Sério. Então, a primeira doação, que foram de 47 casacos, né? Que, às vezes, quem vê de fora pensa, mas só deu casaco. Não, foi um passo importante. Então, veio de amigos. Aí depois, uma fábrica viu o nosso trabalho, doou as faixas. Aí continuou o trabalho, uma outra fábrica vem e doou de novo as faixas de graduação. Então é nesse ritmo, porque o resto é o meu trabalho, é o trabalho dela, é o nosso tempo. Então isso a gente doa. E aí o que acontece? Conforme vai passando, a gente foi comprando algumas coisas e assim, vai encaminhando, então o custo, pelo menos como a gente não vive ainda do judô, é muito baixo. Agora no festival, aí sim, porque o festival não tem como. Tem aluguel de tatame, são os árbitros, oficial técnico, medalhas, brindes, organização, higiene, limpeza, pessoas. Então tudo isso exige um investimento. É um custo muito alto. E aí assim, no primeiro ano a gente fez na própria sede do Vila e a gente conseguiu fazendo rifas, algumas coisas. Então conseguimos abraçar 172 crianças. Foi espetacular. Ano passado foi mais de 20% de aumento. Foram, acho que ao todo, 8 ou 9 associações, judô social e academias. E esse ano a gente pretende, de novo, dar mais oportunidade. Cada vez que o festival cresce, o custo cresce. E aí é nisso, porque se você cobrar um valor que todo mundo cobra, paga o festival.
Só que se for para fazer isso, é mais fácil ir nos que já existem. Sim. Então, esse apelo que eu faço para os empresários é, vá lá, olha o trabalho, a Mari é incrível. A Mari é incrível, ela fez lá mostrando as crianças. Então, quanto mais empresário tem, mais vagas eu posso abrir para esse tipo de pessoal. Tem um grande amigo meu, Carlinhos, ele tem ele é responsável pelo SOS Billings Judô. Então o pessoal veio lá da Billings, porque eu falei, olha, eu consegui uma oportunidade para vocês têm quantas crianças para trazer? Foi em torno de 15, 18, traz eles. Eles têm custo de van para vir. Então assim, quando o judô é social, é projeto social, não é só inscrição. Os pais também não têm dinheiro para ir. E nem alimentação, às vezes não tem o dinheiro para um lanche, né? Não necessariamente ele, estou falando no geral. Sim. E aí os senseis ficam, poxa, se tivesse uma oportunidade onde o custo fosse menor, a gente faz um movimento e consegue. E aí, assim, teve dos outros projetos, mas como eu não perdi a autorização, não vou citar os nomes, onde o sensei chegou para mim e falou, vai ser a primeira oportunidade deles. E vieram, e ele participou do primeiro, participou do segundo e já falou que vai participar do terceiro. Por quê? Porque para esse público, a gente tem que tentar fazer cada vez mais menor essa taxa, porque assim, esse projeto em específico, ele na época tinha acho que uns 20 alunos, hoje já tem mais de 50, e com a união lá dos pais, das pessoas, ele está ampliando, então vai entrar mais criança. Já pensou pagar uma taxa alta para todo mundo? Sim. Então vamos deixar o apelo, você que é empresário aqui da nossa cidade, da nossa região, quiser colaborar com o Judô Renko nas atividades, na realização do festival, faça contato com eles direto. Pelo site direto. Pelo site, qual que é o site? judorenko.com.br. Tá, e tem o Instagram também? Tem o Instagram, @judorenko. Faça contato, colabore, vocês estão vendo aqui, conhecendo esse trabalho magnífico em prol das crianças, dos jovens e dos adolescentes que são preparados para a vida através do judô. Acho que nós temos um vídeo. Vamos ver um vídeo. Esse daí, eu vou dizer, tá vendo? Se vocês analisarem, esse pessoal aí, é tudo que a gente fala que já são os graduados. Tá. Entendeu? Eu aqui. Então, aí que acontece? Esse pessoal é muito fácil de lidar, que é o que os professores, os pais elogiam, que já está numa consciência, sabe o lugar do judô, o já lugar uma do filosofia tatame. de vida vivenciada. E aí, para a Mari, tem que ter muito coração, muito amor, para receber esses foguetinhos. Os pequenininhos. Que além de, além de faixa branca, eles não têm noção. Então o trabalho que a Mari faz é assim, é absurdo. Por quê? É você pegar uma criança que está chegando na sua segunda infância, saber que o pai está ali, mas ele tem que aprender a ter a sua individualidade. Dentro disso, socializar com os demais. E assim, eu vejo, né, que isso é um poder absurdo, porque quando a criança chegar na adolescência, na vida adulta, ela vai saber, eu posso ir para qualquer lugar e se eu me portar correto, eu vou ser a soma de todos. Então o trabalho que a Mari faz com esses pequenininhos é incrível. Bom acompanhar o vídeo e ver a molecadinha pequenininha ali e ver o desenvolvimento. O vídeo curto já mostra isso mesmo que você disse, né? Aqueles que ainda não são graduados, mais agitados ali. Obviamente que eu acho que isso é importante também, eles né? Se divertem porque muito. Eles se divertem. Para criança sim. Isso é importante, né? Muito. A gente percebe que se a criança não se diverte no judô, não tem o processo, né? Eu sou judoca, mas pensei muito antes de entrar no judô, mesmo ele insistindo, ele me convidou, eu falava, não, eu vou me machucar, eu preciso ficar bem por causa da nossa família, 3 crianças, cozinha. Ou seja, você entrou no judô faz com pouco tempo. 34 anos, 34, 35. Então eu ainda tenho esperança, todos olha só. Todos Os temos. nossos ouvintes temos um aluno aqui. de 67 anos que voltou. Então, o seu Antônio, ele foi judoca na antiga... Escola, né? Na antiga Budokan, né? E assim, não antiga porque eles ainda existem, mas tinha uma unidade e ele era de um orfanato. Então, assim, o judô foi excelente para ele, fez dos 8 aos 15. E aí a vida nos cobra isso. Porque eu sempre falo para os pais, olha, com 15 anos, às vezes a criança vai parar para uma faculdade, para isso é saudável, vai ficar essa memória. Então, o seu Antônio, para mim,
é a maior prova disso. Aí entrou as 2 filhas, né, as 2 meninas, depois entrou a mãe, a Lilian, e aí o seu Antônio falou, então eu tenho uma foto, tá até no Instagram lá, que me emociona, porque assim, eu tenho as netas, a mãe e o avô. Nossa, que judô. Ele legal. voltou pro judô com 63 anos. Que legal. Então assim, é absurdo o poder que tem o judô na infância, porque ele vai construir É uma valores semente. que esse seu Antônio, por mais que ele ficou dos 15 aos 63 sem Jamais praticar, esqueceu, Não né? ele esqueceu. foi lá e aí tem o João, né, que é um faixa laranja nosso lá, que é muito bom competitivamente. E aí ele falava, não, o seu Antônio é bom. Ele sabe, E a ele gente só estudou. tinha que depois lembrar, João, baixa o ritmo aí, deixa descansar, porque ele tem 63 anos e o João tem 15. Mas é uma pessoa absurdamente proativa. Então o judô Que não bacana. tem idade Não tem idade. para você começar. Mas Então, o processo é importante ser divertido porque eles gravam a parte divertida. Sim. Ninguém gosta de cobrança, disciplina em excesso, né? Mas muitos deles precisam para poder organizar a cabeça também, saber que tem o rito inicial, tem a abertura, a gente precisa, né, valorizar quem veio primeiro, que no caso é o sensei Jigoro Kano. Então, eles aprendem a respeitar os mais velhos, mas também aprendem a me respeitar. Por exemplo, quando não era faixa roxa e não apoiava o sensei nos treinos, só era mais uma aluna, eu lutava com eles, né? Então, aí eles falam, pô, mas ela é grande, né? Eles falavam pra mim assim, você tá em quanto? 19? Eu falei, já tá graduado. Me dando 19 anos, já graduou, né? Tá. E eles ficavam tentando adivinhar a minha idade. E aí eu falava, não, eu tenho 39. Aí eles, não, mas você não pode ser tão velha. E aí eles começam a falar coisas do mesmo desse jeito tipo. que agrada, É bate. muito É a engraçado. sinceridade da E criança, é muito né? gostoso, porque assim, todo dia tem uma história. Então, esses dias foi, mas você não tá tão mal quanto a minha avó. Eu falo, que bom, que bom, eu tô bem, então, obrigada. E assim, eu percebo que eles têm um carinho muito grande pela gente, pelos meus filhos também, Carlos, Beatriz e Bernardo, que nos apoiam, caindo para as crianças, então eles sabem cair. Aí eles servem de o que a gente fala, que é aquele que recebe a técnica. Então, eles caem dezenas de vezes em vários treinos para essas crianças. Eles também apoiam muito no nosso dia a dia, né? As crianças ajudam a desmontar os tatames. E eles percebem muito também a harmonia que o judô traz, né, da vida da criança. É como se eles pensassem assim, aqui a gente entra e é um outro mundo, é um mundo paralelo. Então, E muitas vezes mais seguro. Eu acredito que tenham crianças ali em estado de vulnerabilidade, Sim, que bastante. devem sofrer em casa, devem sofrer onde moram, enfim, passam por dificuldades de alguma forma. das meninas, né? eu percebo que quando eles veem mulheres no tatame, as meninas se sentem muito mais seguras em entrar e começar, e aí começar na cabeça delas um empoderamento também. Sim, sim. Porque muitas delas chegam e contam coisas pra gente, principalmente pra mim, porque eu sou menina, né? E aí a gente conversa, eu passo pro sensei, a gente passa pros adultos e vamos levando pros mais velhos e pros responsáveis. Mas, no geral, elas se sentem muito mais motivadas, as meninas, e empoderadas em ver outras meninas. E já chegamos a ter um número expressivo de meninas no a gente tatame. ainda tem, né? Porque, assim, em média, os dojos, né, tem uma adesão de meninas baixa. Por quê? E é fato, é uma estrutura da nossa sociedade. Então, um pai... ele vai ter medo da princesinha dele se machucar. E aí, a menina vê o balé e o judô. Vai lá no balé. E já aconteceu de entrar uma menina e um menino, a menina ir bem, o menino desistir, a menina ser meio que falar, não vai também não, entendeu? Então, Desmotivada, sempre né? empurra o menino. Mas o que acontece? Uma das coisas que também valorizo bastante, quando a gente começou, antes da pandemia, a gente estava com 47 alunos. Eram 46 crianças e ela, adulta. Só eu. E ela fazia tudo o que era proposto, porque ela tinha que aprender. Então, as meninas entravam e falavam, nossa, é grande, faixa branca. É mãe. E aí eu mãe. comecei... Não, aí comecei, eu explicava, falava, não importa a idade, faixa branca é faixa branca. E aí daqui a pouco, o Carlos, o Bernardo e a Beatriz são meus filhos. Você já é mãe. Então, esse mundo do tatame, ele se forma realmente por graduação, respeito ao sensei, que é o mais velho, né? E o meu sensei, né? Eu já tive alguns, né? Como eu falei, lá no Esporte Clube Santo André foi o sensei Gildemar, o sensei Cristiano e o sensei Renato. Aí eu passei por alguns, nesses ainda, faculdade, filhos, fui voltando e vindo. E aí a minha formação foi com o sensei Paulo Castelanhos, né? Kodansha Sensei, né? É um dos mais altos graus. E ele fala uma coisa que, assim, me marcou bastante.
a palavra ensina, o exemplo arrasta. É verdade. Então, o exemplo da Marilu é uma mulher, mãe, 35 anos, entrar no tatame e começar da faixa branca, não só foi um conforto para as mães que queriam levar as suas meninas, como também das meninas falar, pô, se ela com essa idade começou, Se ela tá Trilhar acabada, também. conseguiu, eu nós, consigo. acabada não, mas assim, chegamos a ter 46% das crianças meninas. Meninas. E aí até o meu sensei, né, a gente tem essa valorização de agradecer quem nos formou, agradecer quem veio antes. Então, sensei Shira, sensei Paulo Castelanhos, foram nas graduações, chegavam lá e falavam, nossa, eles ficam tudo certinho, por mais que eram pequenininhos. E aí, via, nossa, como tem menina. Então, a gente, assim, por ser um judô inclusivo, onde a gente se tem aos que despontam competitivamente, mas o principal, somos iguais, todos usamos a mesma roupa, que é o judogi branco, e todos vão fazer a mesma coisa, todos somos iguais. Então, naquele ambiente, as meninas se sentem seguras, os mais fraquinhos, os menorzinhos se sentem seguros, por causa dessa regra da gente fazer as duas filosofias. Jita Kyoei, que é o benefício mútuo a todos, e o Senroku Zenyo, que é o mínimo esforço com a máxima eficiência. Isso vem muito do trabalho em grupo. Então, o trabalho em grupo, por isso que eu falo que o nosso sucesso é porque tem muitas mãos. Pais, mães, apoiadores, pessoal do SAI, Vila Vivaldi, os fabricantes que nos apoiam, nos cedem algumas doações. Então, É uma nós grande só chegamos- corrente do bem em prol do Exatamente. projeto do Judô Renko. E Bacana. nós temos mais um vídeo, é isso? Pra gente assistir Vamos ver aqui? as crianças se divertindo. Ah, esse é maravilhoso. Esse foi uma aula também, comecinho de aula pra gente aquecer. E essa aula é a mais gostosa de fazer, porque tudo para eles é novo, é tudo deslumbre. Tem alguns graduados que eles fazem questão, desde sempre, de chegar mais cedo para ajudar. Pra instruir. Dita que eu pra- benefício Legal. mútuo a Um todos. pouquinho de funcional pra eles terem... Trabalho em equipe, ludicidade. E dá preparo físico também. Também, mas isso aí já é para apresentar uma das técnicas, né? O Tá. Sasai tem essa postura de virar só o tronco, Ah, e aí a Sim, pra gente vai proteger. introduzindo, porque eles entram muito cedo. agora eu lembrei do tira a blusa, põe a blusa. Também. Você usa algumas coisas do dia a dia exato. para treinar o movimento Você pode físico. usar, a gente chama, né, de dinâmica. É uma brincadeira Aprender a cair, que ó. prepara para a técnica. Que legal. Eles aprendem Perfeito. a cair pra não se machucar. Aí a felicidade de ganhar, ó. É. Eles Bonitinho. ganharam os E, ó, graduados, essa equipe aqui ganhou, a outra perdeu e sabe perder. Na próxima, vai aprender, fazer um pouco melhor. E a gente até ensina, né? Cair 6 vezes, levantar 7. Isso é a vida. Se você achar que você vai fazer alguma coisa e já ter sucesso, na primeira queda você já se desilude. Então o judô ensina, você vai cair mais vezes do que vai ficar em pé. Então você tem que ter força moral, força psicológica para levantar e tentar de novo. Que bacana. Muito legal. Alex, a gente ficaria aqui o Eu o dia ficaria inteiro conversando com bastante. vocês. E eu queria agradecer a presença de vocês, né, no nosso podcast da Correndo Bem. E as considerações finais, né? Deixar algum recado, algum Exato. convite, fique à vontade, esse é o momento. O principal que eu sempre falo é que assim, no judô, eu também aprendi isso com o meu sensei, né, o Paulo Castelanhos, que ele fala, né, é um pouco até injusto, porque lógico, como faixa preta, todo mundo olha pra mim e fala, nossa, olha o trabalho que você fez. Mas precisava de mais um podcast para citar todos Sim, sem dúvida. que nos bastidores, no incentivo, no apoio, né? E aí eu falo que o trabalho de muitos vai sempre modificar. E aí, assim, no judô eu aprendi, se você se propor a fazer a sua parte, com certeza é como se fosse uma pedra que a gente joga no lago. Ela vai fazer uma onda que vai encontrar outra pessoa, que vai fazer mais um movimento e o outro. E aí eu aproveito para agradecer essa mulher incrível aqui que está do meu lado, porque desde a primeira aula, né, a gente, é a responsabilidade que do mesmo jeito que nós somos a vitrine, é a pedrada. Eu falei, e se não vier ninguém? Porque eu comprei os tatames, eu comprei tudo, fiz tudo, aí me veio, e se não vier ninguém?
Aí ela falou, você vai ter 4 alunos, eu e seus 3 filhos. Olha aí. Então, Legal. tudo isso... Sensei, você tem uma sensei também, não é? Tenho. É, na luta livre é nocaute, certo? É. No judô é o quê? Ippon. É o que você Ippon. deu no Ippon de Então- amor ali, que legal. Faça o convite, nos siga nas redes sociais, leve os seus filhos, se não for com a gente, num dojo mais perto de vocês, porque vocês vão estar fazendo um bem enorme, colocando os filhos de vocês para praticar uma arte marcial. Você falou, eu sei que a gente está caminhando para o final, mas antes aqui do nosso encontro gravado, a gente sempre tem uma conversa. E você falou, inclusive, desse envolvimento da família, que vocês têm uma festa junina, é isso? Onde vocês convidam os familiares. Então, agora, no mês de julho, nós vamos fazer, que a gente sempre faz alguns eventos para tirar essa questão só de treino, vamos se reunir para treino. Então, essas crianças, elas acabam criando uns laços. E aí a gente sempre procura fazer algumas festas para incluir a família. Porque alguns têm tamanha confiança na gente que deixa o filho lá no começo e vai buscar no final. Isso para mim é gratificante. Só que aí eu faço essas confraternizações no sistema de Bonenkai, que é cada um leva um pouco e todos se confraternizam. Isso. Aí tem as festas, né? O Afonsinho também sempre nos apoiou. Era uma pessoa que estava sempre, olha, o que eu posso fazer? Quer que eu organizo isso, aquilo, um brinquedo para melhorar a festa de vocês? Porque, assim, a gente faz com o mínimo possível para tornar uma questão familiar. E aí a gente vai ter agora que dia? 11 de julho. 11 de julho, nós vamos ter o nosso arraiá. É uma festa fechada só para quem já pessoal, participa, são né? as crianças e para trazer os seus familiares. Por quê? Para eles também é muito importante ter essa aprovação. Do tipo, avó, vai lá conhecer onde eu treino. Ô pai, vamos lá assistir, vamos ver. E aí nessa festa, os pais uns conhecem os outros, para quando tem algum evento, um festival, um campeonato, as forças se unem. Então, é o que eu tenho como premissa. O judô ele vai unir pessoas e aí essa comunidade passa para a sociedade, para o bairro, para a cidade, e isso toma uma proporção enorme. É por isso que eu lembrei nessa história. Quando você falou da pedrinha na água, talvez os primeiros a serem atingidos por essa onda positiva é a família. E é o núcleo de onde tudo começa. Se você está mais interessado por essa instituição incrível, siga nas redes sociais que a gente já pontuou. Muito obrigado, viu, por vocês terem vindo compartilhar essa história inspiradora, né, Alex? É isso mesmo. Carlos, muito obrigado. Mari, Nós que agradecemos. quer deixar algum recado final também? Esporte é vida, esporte é movimento. Pratiquem esporte, seja isso ele aí. qual for, e vale a pena. Então, Vale muito obrigado pela Parabéns presença de pelo vocês, trabalho. pela parceria, pela dedicação de vocês em prol da comunidade. Nós aprendemos hoje que o judô não é só um esporte, é uma filosofia de vida que prepara o cidadão para os desafios da vida, que não são poucos, Não né? são poucos. Então, É uma luta por dia. isso mesmo. Então agradeço a sua audiência, a sua paciência de estar aqui conosco em mais um episódio da Corrente do Bem. E nós temos uma tradição, vamos lá dar as mãos, formando uma grande corrente do bem, finalizando esse episódio e desejando que na próxima semana a gente esteja junto novamente aqui em mais um episódio da Corrente do Bem. Um grande abraço. Tem um tchau do judô, alguma coisa assim, algum termo pra gente se despedir? Olha, não, porque Não? normalmente a gente só, os alunos são ensinados a falar, Hai Sensei. Isso. Hai, Sensei. Hai, Sensei. Soremade. Um grande abraço.